Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Aqui quem fala é o pastor Fernando Fransman. Olha, hoje já chegamos ao 32º dia da guerra em Israel, onde o grupo terrorista palestino Hamas iniciou esse ataque já há mais de um mês atrás, deixando milhares de mortos e que hoje também agora sofrem, a contraofensiva, a defesa de Israel, também bombardeando a cidade de Gaza, aonde está as instalações, os quartéis generais desse terrível grupo terrorista que não promete só atacar em Israel, mas eles querem destruir com os judeus em todo o mundo. E isso tem repercutido uma onda de terrorismo, uma onda de terrorismo no mundo, que é uma coisa impressionante, da onde tem brotado gente apoiando Hamas. Nesse momento dessa guerra, quem está apoiando Palestina, na verdade está apoiando Hamas também. Nós não queremos o sofrimento dos civis. Nós que apoiamos Israel e oramos para que essa guerra termine da melhor forma, e para terminar tem que acontecer o fim desse Hamas, ou então que eles se rendam, se arrependam, mas que isso eles não têm demonstrado nenhum sinal. Logo eu vou colocar um trecho de uma entrevista de um dos porta-vozes principais do Hamas. Você vai ver que ele está determinado a continuar até o final e sacrificando os próprios civis mesmo. E eu vou mostrar também nesse vídeo o padre do Lula. O padre do Lula, que é o Júlio Lancelotti, já um senhor de idade, mas que é muito respeitado pela esquerda, pelos queridos da esquerda, e junto faz coro com toda a esquerda mundial que tem apoiado o grupo terrorista do Hamas. Hoje vivemos numa nação que infelizmente é governada por uma esquerda, mas que tem uma forte resistência no Congresso e no Senado do grupo de direita, mas aparecem cidadãos sujeitos, faltando parafuso, igual esse padre Júlio Lancelotti, que eu vou colocar aqui. Já deixa o seu like nesse vídeo, vai ser muito importante, assista até o final, pega esse vídeo com tempo, que é muita informação boa para você estar sabendo em relação também ao povo judeu que eu vou trazer aqui. Vamos assistir esse padreco aí. Tanta covardia, porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde, que diz que é direito de defesa. Direito de defesa não é matar, direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. Graças a Deus, nem todos os judeus e nem todos os israelitas comungam e apoiam esse governo assassino, esse governo que mata e que destrói o povo palestino. Estar aqui hoje é uma grande emoção, e eu me sinto aqui palestino. E desafio aos covardes que defendem as... Então esse padre aí, não sei se dá para chamar de padre, mas ele se intitula assim, E ele é mais um militante de esquerda, por onde ele passa, abre a boca para falar coisa errada. Ele fala que o povo de Israel não pode se defender matando, mas o povo de Israel pode ser atacado tendo crianças ceifadas, a vida delas, bebezinhos, que eu não posso mostrar aqui porque o YouTube censura tudo, já vai censurar esse vídeo mesmo, mas vídeos que eu assisti, que eu tive acesso, gente, esse ataque do Hamas foi assim, da história recente da humanidade, o mais cruel ataque que algum grupo já fez a pessoas civis inocentes, pessoas de todas as espécies, de formas, de jeito que foram ceifado a vida delas. E agora esse padre aí, padre do Lula, ele vem falar que Israel que é o assassino,
Israel que é o sanguinário, que é o povo que só faz o mal. Não vá atrás da história desse homem aí. Escuta, só para você ter uma ideia melhor, para não ficar nas minhas palavras, qual que é a intenção, a ideia que tem na cabeça do porta-voz do Hamas, que é o líder, hein? Um dos três lá que tem os três principais, esse daí falando numa entrevista recente. Assista aí. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا هذه الدولة لابد أن نزيلها، لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك إحنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، إنه إسرائيل لازم نأدبها، وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه إحنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل وأن نحارب. لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم إحنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، إحنا اسمنا شعب الشهداء ونفخر أن نقدم شهداء. إحنا لا نريد أن نمس لا بالمدنيين ولا أن نلحق الأذى بهم، لكن أوقات لأنه في تعقيدات في الميدان صارت في منطقة موجودة، وكان هناك في احتفال وكان في سكان وفي منطقة واسعة ليست سهلة على امتداد تقريبا 40 كيلومتر. يجب أن ننتهي. أن ينتهي وين؟ بقطاع غزة؟ ينتهي إلى لا بتكلم عنه كل الأراضي الفلسطينية. كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال طبعا. إسرائيل؟ طبعا. وجود إسرائيل غير منطقي. وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء. هي إسرائيل مش إحنا ضحية الاحتلال، نقطة وآخر السطر. لذلك ما حدا يلومنا، إحنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر، إحنا اللي بنعمل مبرر. It is justified, مبررة. Então, você percebe que a bronca do sujeito aí não é só com Israel, eles querem destruir os judeus no mundo todo. Por isso nós temos visto um bando de pró-Palestina, mas que nesse momento da guerra, quem está apoiando Palestina está apoiando Hamas. Você apoia um grupo de sujeitos que vão invadindo casas, destruindo quem tiver pela frente a qualquer custo, de qualquer maneira, passando por cima de todas as leis da guerra que existe. Você é a favor de apoiar um grupo como esse? Não tem como. Olha a loucura que isso é. Eu vou trazer aqui para você agora dados que talvez você não saiba sobre o povo judeu. O porquê que esse povo judeu é tão perseguido, mas que ao mesmo tempo é tão vitorioso. Porque é um povo especial. Eu vou trazer aqui informações que você talvez nunca ouviu antes. Escute e assista comigo o restante. É possível que muita gente nunca parou para refletir a respeito da importância do povo judeu para o mundo e de como a vida seria bem mais difícil se esse povo não existisse. Este é um povo especial, de destaque, que ao longo de muitos séculos sobreviveu a tantos reinos, muitos deles poderosíssimos como Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, Alemanha, Roma e, por que não dizer, o mundo todo. Nenhum deles foi capaz de extinguir os judeus. Apesar disso, ainda hoje insistem em lutar contra os judeus, mesmo com as seguidas derrotas. Quanto desperdício de energia em um ódio sem razão! O que leva manifestantes, diante da embaixada de Israel, a acharem que vencerão os judeus? Ou, como agora vemos, mais uma investida sangrenta em que o grupo terrorista Hamas fez no último dia 7 de outubro em Israel, tirando a vida de crianças inocentes, mulheres, idosos, e marcando um dos episódios mais cruéis da história recente da humanidade? O Holocausto foi um dos mais cruéis momentos da história e que culminou com a morte de mais de 6 milhões de judeus. Entretanto, poucas décadas depois desse genocídio, esse povo teve uma nação próspera e moderna no mesmo território em que seus vizinhos amargam miséria e solo desértico. É recorrente judeus ganharem um dos prêmios mais cobiçados do mundo, o Nobel. Já são 170 prêmios e 25% das premiações da história do Prêmio Nobel.
Basta uma olhada rápida ao redor do mundo para ver se a marca dos judeus em muito do que utilizamos e com que nos beneficiamos nos dias atuais. Quem odeia os judeus devem atentar para o fato de que Jesus era judeu, e igualmente o eram Maria, sua mãe, e os 12 apóstolos. Talvez não devessem investir na bolsa de valores, já que, em geral, investidores utilizam teorias de Markowitz, um judeu. Fazer psicoterapia nem pensar, pois Sigmund Freud era judeu. Tomar aspirina, inventada por Arthur Engelgrung. Administrar insulina, método de Karl Landensteiner. Tomar vacinas contra poliomielite, cólera e tuberculose estão fora de cogitação, pois seus inventores eram judeus também. E não para por aqui. Usar calça jeans, criação de Levi Strauss, ou vestir roupas das marcas Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan, de modo algum, todos judeus. Os microfones utilizados nas manifestações contra judeus é invenção de Emil Berliner, um judeu. Ideias filosóficas tão fundamentais para a nossa sociedade são dos judeus Durkheim, Spinoza e Strauss. Kafka, Albert Einstein e Anne Frank eram judeus. Progressistas do mundo, metade do que há de bom em todo o globo deve-se aos judeus. Então parem de sujar suas mãos com essas coisas de judeus. Os destiladores de ódio contra judeus não deveriam utilizar o Google, pois seus criadores, Larry Page e Sergey Brin, são judeus. Nada de assistir a filmes do Batman ou do Homem-Aranha, porque Max Fleischer, criador da Marvel Comics, é judeu, assim como são da MGM, da Warner Bros., dos canais Fox, Universal Studios e da Columbia Pictures. Nada de apreciar Spielberg, Harrison Ford, Paul Newman, Kirk Douglas, Jessica Parker, Justin Hoffman ou Barbara Streisand, todos judeus. E pense agora em qual é o país do mundo com a maior média de universitários por habitante, onde se produz mais documentos científicos por habitante, onde foi desenvolvida a primeira câmera de vídeo ingerível, capaz de ser usada para observar o intestino fino por dentro e ajudar no diagnóstico de câncer e outros distúrbios digestivos, onde se desenvolveu a tecnologia de irrigação por gotejamento, onde Einstein fundou uma universidade, que é o segundo em leitura de livros por habitante, que faz gratuitamente cirurgias de coração em crianças, incluindo as palestinas. É isso mesmo, é Israel. Nós devemos agradecer à nação de Israel, ao povo judeu, que tantos benefícios já trouxe ao mundo. Quem se volta contra o povo judeu está se voltando contra também o próprio Deus. Aquele que está se levantando hoje contra o povo judeu, contra Israel, não sabe o que está fazendo. Nós precisamos abençoar eles, estar ao lado de Israel. Caso contrário, nós estaremos arrumando confusão para o nosso lado. Como diz as Escrituras, Salmo 122, faremos, verso 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Ou seja, aqueles que não amam a Jerusalém não prosperarão. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Queremos o bem de Israel, queremos a paz de Israel. E todos aqueles que são contra Israel
perecerão. A profecia de Jesus, o que anuncia, o que pré-anuncia o fim dos tempos dos gentios, entre outros sinais, é o restabelecimento do Estado de Israel que aconteceu em 1940, o decênio que viu também outros sinais, a Segunda Grande Guerra, invenção do computador, etc. A segunda profecia que marcará a vinda de Jesus será a total libertação de Jerusalém do domínio dos gentios. Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Assim, por quererem o bem do Brasil e pronto cumprimento da profecia para a Igreja de Jesus, os evangélicos apoiam medidas que impliquem o pleno restabelecimento de Israel, entre os quais o reconhecimento de Jerusalém como sua capital, que é isso que ainda está para acontecer, porque hoje, aonde está aquele templo, dos muçulmanos, é lá que é para ser reconstruído o templo em Jerusalém. Então tem muita água para rolar ainda, é um assunto que a gente precisa estudar ainda mais para estar entendendo, porque é coisa que interfere na nossa vida, sim. Deixa aqui o seu like, o seu comentário, estaremos em oração para que o mais breve possível isso tudo possa ter um fim, mas sabemos que é Deus que está no controle de tudo e cabe a nós nos refugiarmos à sombra das asas do onipotente Deus. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo.